Que Deus abençoe a todos vocês. Eu vim cedo para orar, né? Estou na igreja e resolvi gravar esse vídeo, uma mensagem para você meditar, refletir. Antes disso, eu quero lembrar que domingo nós estaremos buscando a presença de Deus na Igreja do Novo Nascimento. É a reunião principal às 9 horas da manhã, é a reunião mais importante. Só se você tiver um trabalho, um emprego, né, que não permite você estar de manhã, uma situação assim, você deve vir à noite. Mas a reunião principal é de manhã. Nada mais importante para um verdadeiro cristão fiel, compromissado com Deus, do que buscar a presença de Deus no domingo, né? O cristão também tem o direito de descansar, tem ter o seu momento de lazer com a família, mas domingo é o dia do Senhor, é aquele dia em que o cristão verdadeiro ele se dedica a buscar a presença de Deus. No nosso caso, a reunião acontece principal às 9 da manhã, então a pessoa deve estar de manhã. Aliás, muito melhor que você esteja de manhã na reunião principal para buscar a presença de Deus. Eu não tenho jeito, eu tenho um emprego que não permite eu estar de manhã na igreja. Às vezes a pessoa trabalha no hospital, supermercado, num lugar que ela é obrigada a estar lá domingo de manhã. Mas, nesse caso, você deve vir à noite. As demais pessoas devem vir fielmente buscar a presença de Deus de manhã. E nós estaremos impondo as mãos no final da reunião para abençoar e para que aconteçam vitórias em todos os aspectos. Aqui na nossa sede, Rua Prudente de Moraes, 1020, no bairro do Alto Cafezal. Lá no Rio de Janeiro, a pastora Nilzete estará às 9 da manhã na Avenida Marechal Fontinelli, 4217. Eu queria ler aqui 2 versículos, né, do Salmo 119. O primeiro, Davi disse assim, o primeiro salmista disse: eu escolhi o caminho da fidelidade e decidi-me pelos teus juízos. É muito importante lembrarmos que a vida com Deus, né, ela depende de decisões. Nós temos o livre-arbítrio, né, para decidir se vamos caminhar com Deus ou não, se vamos permanecer com Ele ou não, se vamos buscá-lo ou não. Isso ficou bem claro na Bíblia, isso está bem claro. Deus nos deu o livre-arbítrio, né? A gente pode lembrar do jovem rico que disse para o Senhor Jesus: eu quero herdar, o que eu faço para herdar a vida eterna? E o Senhor Jesus disse, falou dos mandamentos, e ele, que era desde pequeno conhecia os mandamentos, disse: eu observo isso desde a infância, né? Como se dissesse, então está tudo perfeito. Mas o coração dele era avarento, apegado à riqueza. Jesus então disse: uma coisa te falta, vai lá, vende o que você tem, dá aos pobres e vem e me segue. E ele ficou na posição de decidir: o que eu faço? Eu me livro da avareza, o apego ao dinheiro e por uma riqueza eterna, né? Ou eu continuo com a riqueza material? E ele nunca mais voltou. Então são muitas situações na Bíblia que deixam claro que Deus nos dá a liberdade para a gente decidir se vamos crer, se vamos confiar, se vamos obedecer, se vamos permanecer, se vamos seguir, se não vamos. Aqui o salmista disse: eu escolhi o caminho da fidelidade e decidi-me pelos teus juízos. Então a vida com Deus não é como muitas pessoas pensam. Às vezes a pessoa ela não sabe cozinhar. Como é o meu caso, não cozinho absolutamente nada, quase nada, né? Não tenho nada, nenhum talento para isso. Mas você pode pegar uma receita de bolo e você seguir lá uma xícara de óleo, uma colher disso, 3 ovos, meio quilo de farinha, e você seguindo aquela receita, pode não ter nenhum sabor muito bom, mas você consegue fazer ali um bolo ou alguma outra coisa. A vida com Deus depende de coração, depende de decisão, envolve
a decisão do coração. E as pessoas às vezes esquecem disso. Por exemplo, existem igrejas, né, que às vezes com uma boa intenção e outras com o objetivo de tirar dinheiro, elas inventam, por exemplo, um curso de batismo nas águas. Tem gente que faz curso de 3 meses para se batizar e muitas das vezes até paga. Eu pergunto, se a pessoa não se arrepender profundamente, o batismo nas águas vai funcionar? Não vai funcionar. Quantas pessoas fizeram o curso de batismo nas águas? Elas se batizaram, não se converteram, o que aprenderam teoricamente não funcionou, porque não houve arrependimento, entende? Não houve uma decisão no coração de se arrepender. Quantas pessoas, eu fiz o curso para batizar, e a Bíblia não manda fazer curso para batizar, a Bíblia fala do arrependimento, crer, se arrepender e ser batizado. Mas tem gente que faz o curso para se batizar, se batiza e continua vivendo como uma pessoa incrédula, muitas das vezes. Entrou nas águas depois de fazer o curso e não mudou nada. Por quê? O coração não se arrependeu, não se inclinou, né? Não houve um arrependimento. Quantos pastores fizeram tantos cursos, teologia, mestrado nisso, divindade, fizeram um monte de coisa. Mas às vezes o coração não se arrependeu. O coração é corrupto. Às vezes o coração é um coração de mercenário. Às vezes é um coração corrupto. Quantos se encheram de conhecimento teológico e estão por aí com heresias, doutrinas de demônios, outros estão fazendo trabalho de mercenário, outros estão até consagrando, entre aspas, lésbicas e homossexuais ao ministério deles. O que adiantou o curso, mestrado, né, doutorado em teologia, em divindade, não sei o quê? Não adiantou nada. Quantas pessoas fizeram curso de casados para sempre? Estão por aí, muitas das vezes, divorciadas, porque só a orientação não funciona. Eu já conheci tantos casais que, infelizmente, eu conheci, atendi alguns, pessoas que até vieram de outros lugares, eu fiz o curso, meu marido também, e foram para o divórcio. Por quê? Porque não inclinou o coração, não se arrependeram, não procuraram ver o que tinha que mudar. Quanta gente você vê por aí fazendo tanta coisa, mas esquecendo que tem que haver uma decisão no coração de se voltar para Deus e se arrepender, de se submeter à vontade dele. Não é uma receita de bolo, não é pegar uma receita lá, uma colher de manteiga, 3 ovos, um pouquinho de farinha, eu misturo ali do jeito que está escrito aqui, enfio lá no forno e o bolo sai. Não é assim. A vida com Deus depende do nosso coração também, depende da fé, depende de se quebrantar, depende de se humilhar. Eu conheço, já conheci e conheço, né? Não é que eu tenho contato, envolvimento. Eu conheço pastores que estudaram tanta coisa, fizeram curso de tanta coisa, e, no entanto, eles bebem, eles fumam, eles, muitas das vezes, estão pregando o evangelho mentiroso. Por quê? Porque só isso não funciona, só isso não adianta. A palavra de Deus é poderosa, é rica, é o que de mais poderoso existe. Mas Deus vai falar conosco, sobretudo, utilizando a sua palavra escrita, é o meio mais comum para ele falar conosco. O Espírito Santo pode falar ao nosso coração, ele pode usar os seus servos e servas, circunstâncias para falar, ele é Deus. Mas se a pessoa não abrir o coração e se inclinar, eu vou fazer isso aqui, eu vou seguir isso aqui, não adianta. Está cheio de evangélicos por aí,
com um monte de título, um monte de curso para lá e curso para cá, e diploma disso e diploma daquilo, às vezes você olha para eles são falsos, eles são mentirosos. Esse sujeito por aí que fez tanto curso de tanta coisa, às vezes é um mentiroso, dá um péssimo testemunho por aí. Então, isso só não adianta. Então, eu estava lendo, queria deixar essa mensagem. Depois, Davi ainda, o salmista, né, ainda fez uma oração dizendo assim, versículo 36, inclina-me o coração aos teus testemunhos e não à cobiça. Então, por um lado, ele diz, eu inclinei meu coração, eu decidi pela tua fidelidade, pela fidelidade. Ele disse, versículo 30, escolhi o caminho da fidelidade e decidi-me pelos teus juízos. Lá no versículo 36, ele disse, inclina-me o coração aos teus testemunhos e não à cobiça. Quer dizer, a gente decide para a vontade de Deus e temos que continuar orando para que Deus nos fortaleça, nos ajude para que a gente continue com aquele coração voltado para Ele, porque o coração humano, ele é corrupto, tem a natureza pecaminosa que trouxemos quando nascemos, né? Que trazemos ao nascer, a natureza pecaminosa, é um coração que quer a corrupção. Então, a gente tem que inclinar o coração para fazer a vontade de Deus, e depois que a gente decide fazer a vontade de Deus, a gente tem que continuar em comunhão com Ele, e orando e buscando para que o nosso coração continue ali. Então lembre-se disso, é muito importante isso. É preciso ler a Bíblia, conhecer, ouvir, é necessário, estude a Bíblia, leia a palavra de Deus, mas só isso não adianta. Só o conhecimento daqui e de lá não adianta. Por isso que a gente vê muita coisa por aí. Então eu já conheci muita gente que fez curso para o batismo nas águas. Estou fazendo curso. E fizeram direitinho até o final. Pegaram a apostila, isso e aquilo, batizaram, não adiantou nada. Continuaram com um péssimo testemunho, como se nunca tivesse ouvido o Evangelho. O curso não adiantou, porque a pessoa não inclinou o coração. Eu conheci gente que fez tanto curso de teologia disso, teologia daquilo, divindade, e por aí vai. São péssimos pastores, o trabalho é sujo, é mentiroso, eles são pilantra, eles são canalhas, eles são corruptos. Você vai ver o ministério deles, o trabalho que eles fazem, às vezes é de mercenários, eles são ladrões, eles são mercenários. Muitas das vezes o trabalho deles é mundano, a igreja deles é uma boate, não é uma igreja, é uma boate, é um antro de tanta coisa ruim. Tem nada da presença de Deus lá. Mas eles estão cheios de diploma nas costas. Casais que, fiz curso, meu marido fez, e daí? Muitas das vezes foram para o divórcio, muitas das vezes o casamento nunca acertou, porque tem que inclinar o coração. Esse é o mais importante, esse é o mais importante, tem que inclinar o coração, tá bom? Então, medite nisso, lembre-se disso, mesmo que você já voltou o seu coração para Deus, procure continuar orando e mantendo-se em comunhão com Ele para que o seu coração continue caminhando corretamente, tá bom? Deus abençoe, desculpa eu estender um pouquinho, mas isso é muito importante para esclarecer e abençoar. E domingo estaremos juntos em busca da presença de Deus, aqui às 9 da manhã, reunião principal. Deus abençoe e até a próxima.